Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este momento sereno em nossas vidas, pela suave melodia da música, fazendo vibrar os nossos sentimentos mais purificados. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e dá que possamos sentir da vossa misericórdia para as nossas dores, trazendo a cada coração sofrido o lenitivo da esperança, o bálsamo da fé, para que todos sejamos reconfortados à luz do seu Evangelho de amor. Aqui estamos, Senhor Jesus, em seu nome, buscando mergulhar o nosso pensamento neste manancial de amor chamado Evangelho, para saciar os nossos espíritos da sede da verdade. Embala os nossos corações na melodia da caridade e permita, Mestre, que possamos despertar para o bem a cada dia mais. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos, úteis, felizes, onde quer que estejamos. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Estamos nesse primeiro item, perdoar para que Deus vos perdoe. Esse capítulo, nós estamos fazendo a abertura do capítulo, mostrando que a misericórdia vai nos levar a reconciliar-nos com os nossos adversários e fazermos o sacrifício mais agradável a Deus. Exercitarmos a indulgência para vencermos o julgamento e a crítica, e então sermos espíritos livres, libertos de uma dificuldade que, quando resolvida, liberta a nós e liberta os espíritos a nós atrelados pelas mesmas questões. O item número 1, perdoai para que Deus vos perdoe, diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. A bem-aventurança é um estado de regozijo do espírito, um estado de felicitação íntima, e que isso se iguala à pacificação da consciência. O espírito feliz, ele já resolveu os seus tormentos e está em franca resolução dos seus conflitos existenciais. O espírito misericordioso, que segundo o Evangelho é o manso e o pacífico, e essa mansuetude vem da clareza com que ele define os seus objetivos sobre a sua reencarnação na Terra e converge suas forças para a construção desse objetivo, e é essa experiência de nós construirmos o objetivo em nós, que nada mais são do que obras derivadas de relacionamentos desafiadores. Isso pacifica o nosso espírito, quando nós sentimos que estamos nessa resolução. E então, pacificados, nós estaremos caminhando para o exercício da indulgência, que vai levar à piedade, que por sua vez nos leva à misericórdia. São gradações de um sentimento que é perceber em si a dor do outro,
perceber em si a necessidade do outro. Uma coisa é eu perceber a necessidade do outro porque está explícita, e outra coisa absolutamente diferente é eu sentir em mim a sua dor, eu sentir em mim a sua necessidade, porque quando eu sinto em mim a sua necessidade, significou que as nossas energias dos sentimentos se expandiram, permearam o seu ser espiritual e carrearam para mim das suas necessidades, do que você é, do que você sente. Então, nós podemos dizer que a compaixão é uma sensibilização que vai gerar a piedade, e essa, por sua vez, gera a misericórdia. Então, são sentimentos equivalentes. Em várias obras de Emmanuel, André Luiz e próprio Kardec, esses sentimentos vêm muito complementares um ao outro, né? Não existe espírito misericordioso sem ser compassivo, sem ser piedoso. Então, a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, do livro Instrumentos do Tempo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, né? E vai comentar exatamente esse item 1 do capítulo 10 do Evangelho. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu. Eu achei muito importante isso, porque nós já, graças a Deus, sabemos pedir, né? Mas essa exclamação de piedade voltada para os céus, para que alguém faça pelo outro aquilo que eu não estiver fazendo, não é misericórdia. Aliás, não é nenhum sentimento. É apenas transferir para alguém, né? Nós devemos pedir, sim, mas o pedido ativo. Quando nós pedimos, nós precisamos nos imbuir da tarefa de instrumentos do pedido que estamos fazendo endereçado a alguém. E ontem nós falamos da mediunidade como sintonia no bem, e quando nós vamos pedir em favor de alguém dos nossos, alguém que está em extremada necessidade, ao pedir, nós precisamos nos sentir instrumentos mediúnicos do socorro do outro. Se 10 pessoas estiverem pedindo misericórdia em favor de alguém, quanto desprendimento do nosso ectoplasma, que é uma modificação do fluido vital, esse ectoplasma estará sendo direcionado para aquela pessoa e outras intuições que nós teremos em relação àquela pessoa. Então, todo ato de caridade, incluindo esses sentimentos indulgentes, piedosos e misericordiosos, nos levam a um estado permanente de sintonia com o alto, chamado mediunidade educativa. Então, cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Ontem nós tivemos, ontem, essa tragédia em Petrópolis, né, aqui no Brasil. E ao ver as imagens, a gente fica estarrecido e o nosso coração aperta, né, de dor, de angústia, de ver tão perto de nós a dimensão, né, da lei divina agindo de forma tão intensa, numa desencarnes coletivos, tanta dor, tanto desespero, né? Então, aqueles de nós que naqueles momentos oramos, né? Claro que a nossa prece é uma gota minúscula d'água num grande incêndio, mas a nossa gota precisa ser dada. E orando muito para que
possamos ser úteis, né? Porque podemos ser úteis fora do corpo durante a noite, podemos ter sentimentos bastante expressivos, né, de compaixão, e isso colabora coletivamente, né? Ao invés de nós estarmos curiosos, exclamativos, ou fazendo considerações outras dos motivos pelos quais aquilo acontece, perdendo um tempo enorme em vão, esse exercício de cultivar a misericórdia, sem cruzar os braços diante do sofrimento alheio, que nos convoca ao auxílio, à fraternidade, à cooperação, né? Diz assim Emmanuel: aprendamos a cultivar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, que aí começa o problema dos desafetos, auxiliando aqueles que nos desajudam, amparando os que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Misericórdia não é um sentimento, é uma virtude, vamos dizer assim. É uma gama de sentimentos que num feixe formam esse valor moral misericordioso, né? E que nós não temos ainda a misericórdia desenvolvida, mas podemos ter a compaixão bem estruturada, podemos ter a piedade, né? Sentir em nós a dor do outro e mobilizar ações, porque temos recebido da misericórdia de Deus, para experienciar em nós o que é ser misericordioso. Quando recebemos a misericórdia do Pai, o amparo às nossas questões. E essa é uma experiência única na nossa vida, que por misericórdia nós somos poupados de tantas adversidades. Mas, então aqui a palavra de Emmanuel é aprender. Aprender a misericórdia do silêncio perante o quê? Em que momento? Erros daqueles que estão no nosso entorno, ou da ação benemérita ajudando os que nos desajudam, os que aparentemente nos atrapalham, mas são auxílios. Eles estão desafiando os nossos recursos, estão requerendo de nós sentimentos que não temos por eles, né? Amparar os que nos descompreendem, estender mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos malfeitores. Porque Deus, na sua expressão de amor por nós, é para todos, o sol é para todos, a água é para todos, a misericórdia de Deus é para todos, bons e não bons. Então, para nós atingirmos o estado de misericórdia, mínima que seja, obviamente, nós precisamos não ter discriminação para quem fazer o bem. E principalmente aos perturbados, aos indiferentes, aos que não nos compreendem e assim por diante. Às vezes nós pensamos que uma pessoa abastada financeiramente não traz inúmeras necessidades. Esse é um outro engano, né? Então aqui o Emmanuel diz: defrontado pelo rico, ser misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração. À frente do necessitado, ser igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. Olha que importante, né? Porque é um sentimento de doação, né? Mas doa aquele que possui valores, sentimentos. E se o nosso sentimento, e a gente sente isso, ainda não é tão grandioso, vamos iniciar pela pacificação, para não ter o revide, para auxiliar aqueles que não nos compreendem. Vamos desenvolver a compaixão pela dor do outro. São hábitos espirituais. E esses hábitos espirituais vão expandindo em nós estes sentimentos que às vezes não estão construídos em nós,
falamos por nós mesmos, né? Agora, aqui no lar, né, é importante, se usares a misericórdia para com o teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo, a fluir de teu verbo e a atravessar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos, né? Esse estado de serenidade, que é o espírito que não está mais no tormento, que está em franca resolução das suas questões, é esse estado de serenidade, de pacificação, acalma o outro. Nós chegamos próximos de pessoas bem equilibradas, aquilo nos equilibra. Pessoas muito amorosas, aquilo nos alimenta. E assim que são as trocas nos relacionamentos, né? Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão? Nós somos espíritos ainda com rebeldias, não obedecemos, as nossas ideias precisam prevalecer. Somos às vezes autores de secura, de aspereza em torno dos nossos passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Então, esta ausência faz-nos espíritos secos, ásperos, insubmissos, indisciplinados, né? Então, diz Emmanuel, plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem. Sempre que Emmanuel vai falar da palavra o bem, ele fala incessantemente. O bem, para ser o bem, ele tem que ser contínuo. Obviamente que começa intermitente pela nossa pequenez, mas ele chega um momento que é um fluxo divino em nós, contínuo, que nós estamos em busca disso, né? Na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque toda virtude ela é muito ativa, são de espíritos muito dinâmicos, e que realizam um plano divino materializado para o bem coletivo. Isso é muito importante nós percebermos, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Então, nós estamos abrindo o capítulo desde ontem, nos envolvendo na ideia que vai gerar o desenvolvimento de como nós vamos nos reconciliar com os nossos desafetos para termos obras, né? Vamos refletir. Esse capítulo do Evangelho, que nos remete a uma reflexão profunda sobre o perdão, ele é fundamental na nossa vida. E por quê? Porque a ausência do perdão é a maior revelação que nós temos quanto a nós mesmos do mal que existe em nós. E quando nós pensamos sobre isso, nós somos forçosamente levados a refletir que um mundo de provas e expiações é próprio para os espíritos que ainda cultuam na sua intimidade sobre vários aspectos o mal. Por quê? Porque quando o mal do outro chega até mim, eu tenho duas possibilidades: rebater com o mal, e esse rebater com o mal é
nos ressentirmos, é nos melindrarmos, é ter raiva, ter ódio, ficar aguardando o momento adequado para a vingança, e tudo isso é um mal em nós. Portanto, o mal do outro só revela o mal em mim. Nada mais. E nós estamos sendo convidados a sair de um mundo de provas e expiações, onde o mal domina. Porque esse planeta vai se transformar num mundo de regeneração. E se nós não acompanharmos, seremos transferidos para um planeta de provas e expiações que corresponde ao nosso mundo íntimo. Então, dizer que nós não perdoamos alguém, olhar para nós mesmos e perguntar: tem alguém no mundo que eu tenho que perdoar? Tem alguém? Se tiver, e às vezes nós vamos dizer, não, eu não tenho um só, eu tenho 10, 20, 30, 50, né? Se nós nos lembrarmos de um apenas, já revela o estado de inferioridade da nossa alma. Porque os espíritos, através da doutrina espírita e pela compilação que Kardec fez, nos mostra que a reencarnação é um estado de inferioridade, a não ser para aqueles que são missionários. Somente aqueles que estão mais depurados não necessitam mais disso, embora possam escolher isso para trazer progresso para aqueles que são retardatários no processo evolutivo. Então, quando nós olhamos para um irmão que está na Terra, como nós, se ele está encarnado, ele é tão inferior quanto nós. E nós somos tão inferior quanto ele. Porque a encarnação num planeta de provas e expiações é um estado de inferioridade do espírito. Nós temos repetido isso aqui. Aí a gente tem que entender. Então eu tenho ódio daquela pessoa, eu tenho raiva daquela pessoa, não perdoo aquela pessoa. Eu só estou mostrando para mim mesmo esse estado de maldade que há em mim, na minha intimidade. E se eu estou confortável com isso, se isso não me perturba ainda o suficiente, é porque estou em plena sintonia com a condição de inferioridade, maldade que rege um planeta como o nosso, onde os espíritos superiores são infinitamente misericordiosos com todos nós. E aí vem uma questão importante, né? Porque sempre a gente tem que falar da dificuldade e da terapêutica. É concomitante. Toda vez que nós nos melindramos, o que é o melindre? É o mal do outro ressonando com o mal em mim. Isso é o melindre. Esse é o estado de inferioridade do espírito. E como nos libertarmos disso? Se nós estamos conscientes, se nós estamos absolutamente conscientes de que a ausência do perdão na forma de raiva, de ressentimento, de ódio e tudo mais que deriva disso é um estado de maldade, o que contrapõe ao mal? O que? O que é capaz de neutralizar o mal?
assim como o que é capaz de neutralizar o veneno de uma serpente. Quando uma serpente abocanha um organismo, ela derrama ali substâncias que vão comprometer bastante o sistema circulatório. Vai causar trombose, vai causar coagulação sanguínea, né? Trombos que se espalham pelo organismo, é por isso que a pessoa morre. E um antiofídico, uma substância que combata esse veneno, ele é uma substância contrária a tudo isso. É uma substância anti-inflamatória, antitrombolítica, que age nessas enzimas que ficam comprometidas naquele processo. É um antídoto, é algo que elimina os efeitos necróticos daquela substância. E qual que é o antídoto do mal? O bem, né? O antídoto do mal é o bem. Então, como perdoar? Naquele momento que somos pegos desprevenidamente por uma situação catastrófica, é necessário que o espírito mergulhe o seu pensamento como se o pensamento fosse um corpo e houvesse uma piscina. Então, mergulhar o pensamento na piscina do bem. Envolver todo o conteúdo mental na estrutura do bem. Pensar naquela hora em todo o bem que nós somos capazes de realizar. Primeiro, um movimento da alma de sair correndo. Quando uma cobra nos pica, o que a gente faz? Sai correndo atrás de um soro antiofídico. É isso que a gente faz. Senão a gente vai morrer, dependendo da dose do veneno que nós recebemos. E a gente também morre de raiva, a gente já sabe disso. Nós temos comentado que a maior causa da morte no planeta Terra é problemas cardíacos. Então, eu tenho que sair correndo. Na hora que eu for picada, eu tenho que sair correndo atrás do antídoto, que nesse caso está dentro de mim. Dos recursos que eu tenho na minha intimidade para me livrar daquele veneno que eu absorvi. É claro que a gente pode não absorver. Nós temos um exemplo de Paulo, né, que ele foi picado por uma serpente e a serpente pega na mão dele, ele levanta a mão e a serpente fica pendurada. E ele, a partir daquele momento, fica considerado como um deus ali naquela ilha, porque nunca ninguém tinha sido picado por aquela serpente e não tinha morrido imediatamente. Quando a gente observa esse fato, é claro que aquela serpente podia ter comido um animal anteriormente e está zero de veneno. E na hora que picou Paulo, não tinha veneno mais. Isso é uma possibilidade. Mas existe outra. E qual é a outra? Aquele espírito já estava de tal maneira desmaterializado, já estava de tal maneira imunizado contra o mal, que o mal físico pouco fazia efeito. Então, quando alguém lança sobre nós o seu mal, e que às vezes nem tem consciência, ou tem, não importa, porque isso aí não importa mesmo, eu tenho que me socorrer com o bem que eu tenho. Porque o mais fácil
é nós combatermos o mal com o mal. E aí, um exercício importante que nos auxilia, às vezes é uma pessoa que a gente não conhece, que nos faz o mal. Como que a gente vai buscar o bem convivido com aquela pessoa se a gente não conhece e encontrou pela primeira vez? Não tem como. Mas se nós convivemos com a pessoa, aí sim. Aí é importante que possamos lembrar dos momentos vividos que gerou na nossa intimidade profundo bem. Situações que foram vivenciadas, que a gente agradece pelo bem vivido junto. E quando a gente mergulha nesse pensamento, esse bem neutraliza o veneno que absorvemos. Lembrando, né, amigos, que às vezes o veneno nem veio do outro, né? Veio de nós mesmos. Mas vamos considerar que tenha vindo. Não importa. O importa é aprender a neutralizar isso. Então, pensar no bem que se viveu neutraliza o mal daquela hora. Com certeza absoluta. E quando nós não temos convivência? Porque às vezes é alguém que cruzou o nosso caminho naquela hora. Não tem como a gente recorrer a vivências juntos. Aí nós vamos recorrer no bem que tem dentro de nós. No bem que nós somos capazes de fazer. Então, alguém me ofendeu que eu desconheço? Deixa eu dedicar esse dia da minha vida ao bem absoluto. Para que a cada segundo de prática do bem, aquele veneno absorvido se desfaça dentro da minha intimidade. Porque o contrário, o que é? Alguém me fez um mal, eu reverbero aquele mal, eu ressinto aquele mal, e eu passo o dia todo fixando o mal em mim. E aí, o perdão não se estabelece. Então, vamos refletir sobre isso em profundidade e entender que a ausência do perdão é o culto do mal em nós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por tudo que a vida tem nos ofertado, para que possamos ser espíritos melhores, que possamos nesse momento, Jesus, nos entregarmos para nos tornarmos espíritos mais lúcidos e vivermos o amor, porque fora dele nada somos. Não existimos em espírito. Que possamos amar o que nos ofendem, que possamos entregar dos nossos sentimentos para aqueles que nos testam, que possamos envolvê-los com o que temos de melhor, socorrendo a nós mesmos, para que possamos sair desse estado íntimo de inferioridade. Mil vezes obrigado, Senhor, por aqueles que nos mostram quem somos, que nos dão oportunidade
de perceber o mal dentro de nós e que possamos trabalhar com afinco e dedicação para nos liberarmos, Senhor, de todo o mal. Que neste dia abençoado da nossa vida possamos nos entregar ao bem e nos fazermos espíritos melhores. Socorre, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que possam, Mestre, serem visitados nesta hora pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que eles possam se erguer, movimentando para saírem do estado que se encontram de enfermidade. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer pelas infinitas bênçãos que a vida nos oferece, pelas oportunidades de trabalho no bem, que possamos nos tornar espíritos mais sensíveis, contribuindo com o ambiente que nos cerca. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.